E aí, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais, digamos, subestimados da Bíblia. Mas, acredite, ele é um guia incrível para a nossa jornada de fé. Bora desvendar o livro de Números e descobrir por que ele é muito mais do que só uma lista de chamada. Ok, vamos começar quebrando um mito. A gente conhece esse livro como Números, né? Que vem do grego aritmoi. E aí a gente já pensa, que chato, só contagem de gente. Só que o nome original em hebraico, Bemidbar, muda completamente o jogo. Bemidbar significa no deserto. Isso já vira a chave. O foco não é quem foi contado, mas a jornada que essa galera viveu. Uma jornada perigosa, cheia de desafios, mas também transformadora, com Deus lado a lado. E no coração dessa jornada no deserto, tinha uma ideia assim revolucionária. O que a gente está chamando aqui de o habitat santo de Deus. Pensa nisso por um segundo. Deus não estava num templo lá longe ou só no céu distante. A presença dele ali, representada pelo tabernáculo, era o centro, literal, do acampamento. Era o GPS espiritual e geográfico de Israel. Toda a vida da comunidade, toda a rotina, tudo girava em torno dele. E essa organização que a gente vê aqui nesse esquema era genial, tanto visualmente quanto teologicamente. Bem no centro, no miolo de tudo, o tabernáculo, a presença de Deus. Em volta, como um primeiro anel de segurança, os levitas, que eram os guardiões desse espaço sagrado. E por fora, no anel externo, as 12 tribos, o povão, todo mundo organizado em seu lugar. Isso mostra de um jeito super claro que a proximidade com Deus exige ordem, exige santidade. E claro, né? Morar na vizinhança de um Deus santo tinha lá suas regras da casa. Os primeiros capítulos do livro estabelecem esses princípios: pureza, santidade, obediência, ordem. Mas não eram regras arbitrárias, sabe? Era o que tornava possível a convivência entre um Deus perfeito e um povo bem imperfeito como a gente. Mas é aqui que a tensão da história começa para valer. Mesmo com a presença constante e o cuidado de Deus, o que a gente vê, vez após vez, é uma rebelião contra o anfitrião divino. O grande ponto de virada da jornada acontece aqui. 12 espias são enviados para dar uma olhada na Terra Prometida. E o que acontece? 10 deles, a maioria esmagadora, volta com um relatório terrível, cheio de medo, de incredulidade. Eles viram gigantes na terra, mas ficaram cegos para a promessa de Deus. E a consequência disso é devastadora, como a nossa fonte resume aqui perfeitamente. Uma visão de incredulidade expulsa do habitat. A falta de fé deles não foi um errinho bobo, foi uma rejeição total da promessa. E isso os desqualificou. Aquela geração inteira foi sentenciada a vagar pelo deserto até morrer. Pesado, né? E um tema que aparece o tempo todo e que leva a esse desastre é a tal da murmuração. Isso não é só reclamar que está com sede ou que enjoou da comida. Não, é uma queixa profunda, uma rejeição constante do pão que Deus dava todo dia, o maná, e da liderança que Ele mesmo colocou ali. Era basicamente dizer um não direto para Deus. Essa história da serpente de bronze é tipo um resumo do livro todo em miniatura. Olha o ciclo. Passo 1, o povo murmura, de novo. Passo 2, o juízo vem, dessa vez na forma de cobras venenosas. Mas aí, olha que incrível o passo 3. Deus dá uma solução totalmente inesperada. Ele manda Moisés levantar uma serpente de bronze. E o passo 4 é o ato de fé. Quem fosse picado, mas olhasse para a serpente viveria. Uma lição poderosa sobre rebeldia, juízo e a graça de Deus que salva através de um simples olhar de fé. A primeira geração falhou tragicamente, mas a história não acaba aí. Longe disso, o livro dá uma virada de chave e o foco muda para uma nova geração, que herdaria a mesma promessa e viveria no mesmo lar divino. Os 2 censos do livro, aqueles que dão o nome Números, contam essa história de um jeito bem visual. O primeiro censo conta a galera que saiu do Egito, mas que, por causa da incredulidade, ficou pelo caminho, morreu no deserto. O segundo censo, décadas depois, conta os filhos deles, uma geração novinha em folha pronta para finalmente entrar na terra. Então, a grande sacada é esta aqui. A promessa de Deus não falhou por causa da rebeldia do povo. A fidelidade de Deus é muito maior que a nossa infidelidade. A promessa simplesmente foi transferida, passada para a próxima geração. O plano de Deus de dar um lar ao seu povo continuou de pé. Beleza, uma história fascinante de mais de 3.000 anos. Mas e daí? O que a gente tem a ver com isso hoje?
Bem, como a nossa fonte sugere, é aqui que a nossa jornada começa. Vamos usar essa linha do tempo para conectar os pontos. A jornada de Israel passou pela organização no Sinai, pela provação no deserto e pela preparação em Moabe. Da mesma forma, a nossa vida de fé é uma peregrinação. A gente está entre a nossa saída do Egito, que é a salvação, e a nossa chegada na Terra Prometida, o nosso lar no céu. Ou seja, nós também estamos no deserto. E é por isso que esse livro antigo vira um manual prático para a nossa caminhada. Ele nos ensina lições cruciais para hoje. Santidade, porque a presença de Deus em nós exige pureza. Dependência, porque a gente precisa do nosso maná de cada dia. Obediência, porque o caminho mais seguro é seguir a nuvem, a direção dele. Comunidade, porque ninguém faz essa viagem sozinho. E, acima de tudo, esperança, porque a gente sabe que tem um lar permanente nos esperando. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar, uma provocação da nossa fonte. Pensa na sua vida como essa peregrinação. Ela está sendo vivida com a presença de Deus bem no centro de tudo? Ou será que você, sem perceber, montou seu acampamento meio longe da nuvem, confiando nas suas próprias forças? O livro de Números nos desafia a centralizar nossa jornada em Deus, o grande anfitrião do nosso habitat. Valeu por acompanhar a gente.